canal Ilha do MMA. Esse daqui é um vídeo novo, um quadro novo na realidade, onde eu vou estar analisando os lutadores que vêm de alguma sequência de derrota, de 2, 3 ou 4 derrotas consecutivas, e como eles podem interromper essa sequência de vitórias, onde eles estão errando, por que eles estão perdendo a final, o que eles têm que mudar para enfim voltar a vencer, ok? Novamente, vou pedir que vocês me falem quando eu faço esses quadros, enfim, para eu poder melhorar e tornar eles mais atrativos, digamos assim, para vocês, ok? Desde já eu agradeço pela paciência, pela compreensão, enfim, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Yoel Romero. Hoje eu estarei analisando o Yoel Romero, o cubano de 43 anos já, que vem de uma sequência de 3 derrotas, 4 nas últimas 5 lutas, 3 consecutivas. O que ele tem feito de errado e por que ele tem perdido tanto assim? Primeiramente, eu quero dar minha opinião sincera a respeito dessas 3 derrotas dele, 4 consecutivas. Na minha opinião, ele não perdeu. Na realidade, nas últimas 3 lutas ele não perdeu. As últimas 3 lutas dele foi contra o Whittaker, que eu vi ele derrotando o Whittaker, e derrubou o Whittaker na porrada 2, 3 vezes durante a luta, e ainda assim o Romero perdeu. Contra o Paulo Borrachinha, eu acho que o primeiro round, de fato, o Romero venceu. Mas eu vi a vitória do Romero no segundo e no terceiro round. E contra o Adesanya, eu também acho que o Romero venceu. Claro, nenhum dos dois fez nada nessa última luta, mas se eu tivesse que dar minha pontuação para alguém, seria para o Romero. Eu achei que os golpes do Romero foram mais eficientes do que o do Adesanya. Mas enfim, no currículo tá que o Romero perdeu nas últimas 3 lutas. E bom, vamos ver aonde ele está errando exatamente, ok? Se você for analisar e tiver coragem para assistir de novo a última luta do Romero contra o Adesanya, você vai reparar que o Romero estava mais fechadinho e estava menos ativo que o Adesanya, inacreditavelmente. De um jeito inacreditável, ele conseguiu ser menos ativo que o próprio Adesanya nessa luta. O que não me leve mal, eu amo o Adesanya. O Adesanya é o meu lutador favorito dentro do UFC atualmente, mas, cara, não teve luta praticamente. Então, tipo, o Romero, de fato, ele estava procurando um pouco mais a luta, mas estava dando menos golpes que o próprio Adesanya. O Romero, ele estava, digamos assim, se aproximando de pouquinho em pouquinho dentro da sua armadura, da sua carapaça de músculos, ia se aproximando até que ele via uma brecha ou algo que ele achava que seria uma brecha e seria o momento exato para ele atacar. E aí ele lançava aquele soco pesado dele, dava um e no máximo tentava dar outro para ver se acertava. O Adesanya, no nada bobo, ele se afastava e corria, rodeava o Romero. Então, praticamente a cada 60 segundos, 1 minuto, o Romero lançava no máximo 2 socos. A cada 2 minutos ele lançava 5, mais ou menos. Claro, ele não é exatamente tipo 2, cada 1 minuto 2, aí passa mais 1 minuto 2. Não, aí no segundo minuto ele lançava 3, enfim. A questão é que ele lançava muito poucos golpes, enquanto o Adesanya ia minando a perna dele 1, 2, 3. Enquanto dava para chutar, o Adesanya chutava. Então, o Adesanya, ele era o campeão, ele não tinha a obrigação de ir atrás do Romero. O Romero tinha a obrigação de ir atrás do Adesanya. O Adesanya ia minando, ia dando mais golpes que o Romero. E por mais que o Romero dava golpes mais eficientes, geralmente não pegava muito. Se eu não me engano, teve uma vez só que ele acertou um overhand aqui no olho do Adesanya, porque o Adesanya de fato sentiu. Dá pra ver que o Adesanya ficou assustado depois desse soco, mas não foi nada realmente decisivo. Então temos o primeiro ponto aí. Ele é pouco ativo, digamos assim, ele não costuma procurar muito a luta, o Romero. Ele não costuma se aproximar e trocar de fato vários socos com o adversário, até porque ele é velho, querendo ou não, ele tem 43 anos, velho para o esporte. Idade é um estado de espírito, gente, nunca se esqueça disso. Mas enfim, o Romero, ele tem 43 anos, que para o esporte ele acaba sendo velho, querendo ou não. Então ele não tem tanta energia quanto o Adesanya, um cara de 28, 29 anos. Mas eu não acho que isso justifique ele dar poucos golpes que nem ele deu contra o Adesanya. Claro, ele não precisava sair descontrolado que nem
por exemplo, o Whittaker fez, que tanto que o Whittaker acabou sendo nocauteado pelo Adesanya. Mas acho que dava para ele atacar um pouco mais do que ele atacou. E se ele fosse um pouco mais ativo, acho que ele até levaria a luta. Não por nocaute, eu não acho que ele terminaria por nocaute se ele fosse só um pouco mais ativo. Mas eu acho que ele levaria por decisão, porque ele teria dado basicamente o mesmo tanto, ou então até mais golpes que o Adesanya, e teria sido mais eficiente, enquanto o Adesanya simplesmente seria o campeão, ex-campeão no caso. Então, o primeiro ponto é esse. O Romero, ele é pouco ativo, ele não costuma procurar tanto a luta assim. O segundo ponto é que, cara, o Romero, ele é um wrestler condecoradíssimo, entende? Tipo, ele é um dos mais alto calibre do wrestling dentro do peso médio, diria talvez até do UFC. Claro, que tem caras melhores que ele, eu diria, como por exemplo o próprio Daniel Cormier, John Jones, que são melhores que ele no wrestling, mas dentro do peso médio eu acho que ele é o melhor que tem. Ele quedou caras como Ronaldo Jacaré, Chris Weidman, Lyoto Machida, entre outros. Ele quedou até mesmo o próprio Robert Whittaker. Claro, o Robert Whittaker conseguiu levantar, porque, bom, enquanto o Romero hoje tem 43 anos, o Whittaker tem 28 anos. São 28, 27, são quase 20 anos de diferença de um para o outro, se quase. Então, acaba sendo até um pouco natural que alguém de 20 anos mais novo que o outro tenha mais vigor, não digo mais força, mas mais vigor para conseguir se levantar, mais energia para se levantar e sair da queda, e sair do clinch, digamos assim. Contra o Paulo Borrachinha, o Romero também quase conseguiu quedar ele, só não conseguiu porque, bom, se o Romero é puro músculo, o Borrachinha ele é puro músculo ao quadrado, digamos assim. O Borrachinha é até mais forte, mais musculoso que o próprio Romero, mais alto também, mais jovem. O Borrachinha, eu não sei, tem um nome para essa técnica, mas o Borrachinha ele aplicou certinho a defesa de queda. Tava com a defesa de queda em dia, mas ainda assim, no segundo round, o Romero conseguiu dar aquela queda de roubar round, entende? No finzinho, ele conseguiu quedar o Borrachinha e ficar lá em cima dele por uns 7 a 10 segundos. E isso daí fez ele ganhar o segundo round, na minha opinião. Já que o segundo round estava bem equilibrado, então essa queda pra mim definiu, entende? Pô, então aí você pensa, o cara é extremamente do mais alto nível no quesito wrestling. Ele deve ter quedado o Adesanya também. Ou então, se ele não quedou, ele deve ter tentado. Ou se ele não tentou, foi porque não teve oportunidade, certo? Errado. Ele quis trocar 25 minutos com um striker também extremamente condecorado como o Adesanya, que já foi campeão do Glory no peso médio, se eu não me engano, médio ou meio pesado, por alguns anos, e não tentou quedar nenhuma vez. E sim, ele teve oportunidade. Se eu não me engano, na metade do segundo round, ele deu uma sequência de ataques em cima do Adesanya. Conseguiu colocar o Adesanya na grade. Então você pensa, pô, agora é o momento certo de quedar, certo? Certo, esse seria o jeito certo de se fazer, já que você é um wrestler. Não vai ficar trocando com um striker perigosíssimo que nem o Adesanya. Mas não. O Romero deixa o Adesanya escapar e não tenta nenhuma queda nesse momento. Seria um momento específico para quedar o Adesanya, já que o Adesanya estava preocupado aqui e não em defender queda. Mas o Romero não fez isso, não tentou quedar o Adesanya. Então temos aí mais um defeito, digamos assim, mais um erro do Romero. Ele não tenta quedar tanto quanto ele poderia. E já que ele tá velho para o esporte, então ele não vai ter tanta energia quanto alguém de 28 anos, então que ele misture um pouco o wrestling dele com a trocação dele, que é excelente a trocação dele também, entende? Então ele vai se aproximando na carapaça dele, dá 1, 2 socos, tenta queda, ou então ele dá 1, 2, 3 socos, dá uma joelhada, tenta queda, ou então tenta uma joelhada voadora, clincha, tenta quedar, enfim, são inúmeras possibilidades para ele, já que ele é um wrestler extremamente perigoso, do mais alto nível dentro do UFC. Eu não vejo motivos para ele não tentar fazer isso. O único motivo que eu vejo é ele tentar preservar energia, mas do jeito que ele está tentando preservando energia demais, não está dando certo, claramente não está dando certo. Dos últimos 5 oponentes que ele enfrentou, ele só venceu um, que foi o Luke Rockwood, que tem um queixo de vidro frágil pra caramba, entende?
E agora, o último, acho que erro, se é que eu posso dizer que é um erro dele, que eu diria que acho que é mais talvez dos corners dele, é a falta de urgência dele, falta de ele falar, pô, certo, então tá um round pra mim, um round pra ele. Então esse último round eu vou fazer de tudo, mesmo que eu vá parar no hospital, eu vou fazer de tudo pra vencer esse cara e vencer pelo menos esse round e ir pra casa com a vitória, mesmo que se for por decisão, entende? Eu não vejo ele fazendo isso, ele, mesmo no último round, ele continua exatamente no mesmo passo de tartaruga, dentro da carapaça dele, no devagar, sem nenhuma urgência, como se tivesse todo o tempo do mundo, o que ele não tem. E basicamente é isso, retomando, falta de ser ativo, digamos assim, eu não vou saber, falta de procurar luta, ele procura luta, mas não tanto quanto devia, ele é extremamente passivo nessa área. A falta de tentar misturar o wrestling dele, caramba, o cara que usava o wrestling contra o Lyoto Machida, o cara que usava o wrestling contra o Ronaldo Jacaré, e o cara que usava o wrestling na primeira luta contra o Robert Whittaker, esse cara, na minha opinião, sem dúvidas, teria vencido Borrachinha e teria vencido o próprio Adesanya. Mas claro, essa daqui é só a minha opinião. Inclusive, ele começou a ter essa falta de urgência, essa falta de procurar a luta, essa falta de misturar o wrestling, digamos assim, depois da primeira luta contra o Whittaker. Eu me pergunto o que será que aconteceu. Talvez ele tenha sentiu muito cansaço no último round, no quarto round contra o Whittaker, na primeira luta. Eu tenho que reassistir. Mas, bom, é isso, é basicamente isso, falando bem por cima de novo. Extremamente passivo quando se trata de buscar a luta, a falta dele misturar o wrestling dele com a trocação dele e a falta de urgência dele. Eu acho que é isso que ele realmente precisa mudar se ele quiser voltar a conseguir ter vitórias, digamos assim. Mas claro, eu realmente acredito que nessa próxima luta contra o Royal Hall, e eu tenho certeza na realidade que ele vai vencer o Royal Hall, mas eu não vou entrar nesse quesito agora, por causa que é um vídeo pra mim lá no futuro, mas enfim. É isso. E aí, vocês concordam comigo em relação ao que o Romero precisa melhorar? Discordam? Deixa aqui nos comentários, vamos debater e é isso. Vou pedir agora que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like e, se possível, compartilhem o vídeo. Muito obrigado por tudo e é isso. Até mais.